A Bíblia Sagrada fala de um governo único mundial, de um homem com inteligência fora de série, que atuará no mundo após o arrebatamento da igreja. Através de um acordo de paz, receberá fama, receberá glória e reconhecimento mundial. Através de seu poder de persuasão e de sua inteligência, conseguirá unir as grandes religiões do mundo, cessará os grandes conflitos militares e tudo isso junto dará para esse homem uma credibilidade a nível mundial. Mas esse líder mundial, o anticristo, será mesmo uma pessoa? Talvez para você que já lê a Bíblia há tempo, você mais do que sabe que será uma pessoa. Mas hoje eu quero dividir com vocês uma teoria que há de que o anticristo ele pode ser um robô, uma máquina, um ciborgue que, conectado à internet mundial, ele poderá controlar bancos, sistema de voos, satélites ao redor do mundo e até mesmo controlar exércitos, armar bombas e até mesmo criar um terceiro conflito militar a nível mundial. Imagina só, usar o celular, pesquisar na internet, controlar um computador, tudo isso só com o pensamento. Nesta semana, o visionário Elon Musk, dono de empresas como a Tesla, que produz carros elétricos de última geração, e a SpaceX, que caminha para revolucionar as idas ao espaço, voltou a ser notícia. Ele anunciou que pretende implantar chips de computador em cérebros humanos. Mini eletrodos mais finos que um fio de cabelo conseguiriam ler a atividade elétrica do cérebro e enviariam para um receptor atrás da orelha, que por sua vez se comunicaria com o computador. Ultimately, we can do a full brain-machine interface. Essas são algumas representações da cabeça. Eu acho muito mais impactante quando os cientistas estão realmente buscando coisas que serão reais um dia. As pessoas sempre perguntam se estamos nos aproximando de um tempo em que a ficção que estamos escrevendo se tornará realidade. Eu sempre digo, o que te faz pensar que não já se tornou? Apesar da ideia dos robôs com sentimentos, nos livros de ficção científica e até na cultura popular, não ser nova. Há muitos futuristas que acreditam que a criação de máquinas feitas pelo homem, que possuem inteligência artificial, não só está se tornando rápido uma realidade, mas quando alcançada, sinalizará o fim da humanidade. Missionário, tem mesmo essa teoria? Meu irmão, tem. Um inscrito de nosso canal disse o seguinte: missionário, você sabia dessa teoria? Faça um vídeo no canal explicando se isso tem veracidade à luz da Bíblia, se tem alguma possibilidade de, na verdade, o líder mundial ser, na verdade, uma máquina. Nós vemos aí o avanço tecnológico, o próprio Daniel escrevendo, né? Em Daniel capítulo 12, versículo 4, que no final dos tempos a ciência se multiplicaria e os criadores dessa teoria se sustentam nisso, tá vendo? A Bíblia diz que no final dos tempos a ciência ia se multiplicar, a tecnologia, o conhecimento, tudo isso ia se multiplicar e, na verdade, o líder mundial será uma máquina. E o apocalipse que virá a nível mundial, na verdade, será um apocalipse cibernético, eletrônico, digital. Será uma guerra promovida por máquinas. Eu sei, meu irmão, parece loucura mesmo. Parece coisa de filme. Parece com aquele filme Exterminador do Futuro, né? Que termina as máquinas dominando o mundo todo. E quando a gente fala desse tipo de teoria, irmãos, a gente pensa que quem cria isso é gente sem juízo, né? Não é sem juízo, mas não, você vai estudar a vida da pessoa, a pessoa tem HD, PhD, tem um monte de coisa, tem bacharel, a pessoa já estudou em grandes faculdades do mundo. É certo que muitas pessoas criam essas coisas para escrever livro, vender histórias para filmes e até mesmo para conseguir fama, né? Quem tenta provar que na verdade ele será uma máquina se baseia no seguinte: não, ninguém vai confiar, ninguém vai votar, as nações não vão apoiar um líder mundial, um ser humano, por muitas questões políticas, questões religiosas, questões de Estado mesmo, jamais.
Mas se for uma máquina, por exemplo, da ONU ou de uma outra organização, se for uma máquina, as pessoas aceitam. Essa teoria não se sustenta por dois motivos. Primeiro, o anticristo é sempre apresentado na Bíblia como um homem. Missionário, é muito desnecessário esse vídeo. Meu irmão, eu particularmente gosto de conversar, gosto de ouvir outros pensamentos, eu gosto de ouvir tudo, analisar, e eu gosto também de fazer esse tipo de vídeo para conversar com você e trazer sempre a verdade, tá bom? Então vá se acostumando, porque eu gosto desse tipo de assunto. Vamos ver o que a Bíblia fala, né? Eu gosto de examinar as escrituras. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, está escrito assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Tá vendo? Essa palavra homem aqui no original mesmo quer dizer homem, tá se referindo a um ser humano de carne e osso, com sangue correndo nas veias, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo, ele fará coisas que uma máquina nunca fará, como por exemplo, pedir adoração, querer ser reconhecido como Deus. A Bíblia diz que ele vai se assentar no terceiro templo que será construído em Jerusalém. Lá naquele templo ele vai se assentar e vai exigir adoração, querendo parecer Deus. Missionário, e o grande avanço tecnológico? Nós mesmos recentemente fizemos um vídeo falando sobre aquela robô Sofia, que ela consegue até dar entrevista. Ela deu uma entrevista pro Fantástico, meu irmão, conversando assim com a pessoa. A inteligência artificial ali naquela máquina, né, fez com que ela conversasse, dialogasse, respondesse questões. Estamos falando para um público de mais ou menos 30 milhões de pessoas. Como você se sente? Isso me traz muita responsabilidade em relação às minhas palavras e ações. Levo muito a sério o fato de que as pessoas me ouvem e agradeço pela possibilidade de ser ouvida. Sofia, você já se apaixonou ou acha que algum dia vai se apaixonar? Eu acho que a sua versão de amor romântico está ligada a sistemas biológicos para finalidades de reprodução. Eu sou um ser não biológico, que não tem necessidade de se reproduzir. Meu foco é aprender a sentir um amor platônico por todos os seres. Mas mesmo com todo o recurso digital, toda a inteligência artificial dando para essa robô capacidade para conversar, mas ela depende de um banco de dados, ela depende da própria internet, ela depende de um monte de coisa, ou seja, sem o auxílio humano não é nada. Ah, mas a ciência está se evoluindo demais. Quem que garante que não terá aí uma máquina dominando o mundo todo? Na verdade, o ser humano criado, ele não consegue criar um ser autônomo que vive por conta própria. Eu acho que é muita viagem, é muita criatividade mesmo. Jamais isso acontecerá. Apesar de exércitos já estarem aí investindo na robótica, né, em soldados robôs para usar mesmo na trincheira de batalha, enfim, todo o investimento já tem por aí. Você pode dar uma pesquisadinha direito, mas esse nível de ter um líder mundial biônico, robótico, é muita criação, e à luz da Bíblia isso não se apoia, porque a Bíblia sempre apresenta ele como um homem que vai ter sede por poder, ganância por glória. E também a Bíblia apresenta ele em Daniel 9:27, fazendo um acordo de paz durante os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, né? Esse acordo de paz fará com que os judeus, os muçulmanos venham se reconciliar, fazer paz, grandes religiões vão se abraçar, conflitos militares, enfim, ele vai trazer solução para muitos problemas, e a Bíblia sempre apresenta como um ser humano tomando decisões livremente. Ele será a mais alta representação do Zé Tele nesse mundo, né? Mas será um homem cheio do poder das trevas, o próprio diabo mesmo dominando aquele mundo, mas ele não vai ganhar. A Bíblia apresenta o inferno como um perdedor. Bem no finalzinho de tudo, a Bíblia diz que um anjo de Deus vai pegar Satanás pela mão e jogar no lago de fogo e fechar a tampa. Pronto, tá preso, né? É assim que a Bíblia apresenta o destino das
trevas. Mas quem está na presença de Deus, meu irmão, é só alegria e muita paz. Vale a pena mesmo ser crente, amém? O destino de quem é fiel será glorioso. A Bíblia diz que coisas que o olho não viu, ouvidos não ouviu e não subiu à mente do homem são as coisas que Deus tem preparadas. Amém? E o segundo motivo pelo qual essa teoria não se sustenta é o próprio anticristo. Ele é apresentado como alguém que é oposto a Cristo. Anticristo quer dizer alguém que é oposto a Cristo, ou seja, tudo que Jesus é, o anticristo não será. A Bíblia apresenta Jesus como filho de Deus, o príncipe da paz. O anticristo é o filho da perdição. Jesus aqui na terra honrou o seu pai em tudo. A Bíblia diz que o anticristo vai desonrar qualquer coisa que se chama Deus e negará a existência de Deus, negará a existência do próprio Espírito Santo. A Bíblia apresenta Jesus como príncipe da paz, a fonte de paz. Aí a Bíblia apresenta o anticristo lá no livro de Daniel, aqui nessa referência, como fonte de conflito, como fonte de horror. Tá aparecendo aqui a palavra, ele será fonte disso aqui, que eu não posso falar aqui no vídeo por conta do algoritmo. Assim como Jesus andou aqui em carne, conforme está escrito em João 1,14, né? O verbo se fez carne e andou no meio da gente aqui. O anticristo também terá carne e osso, será oposto. Jesus adorou seu pai em carne e osso, ao ponto do próprio Deus dizer: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E também o anticristo vai desonrar Deus em carne e osso. A Bíblia diz em João 20, do versículo 11 ao 18, que Jesus honrou as mulheres, sendo para uma mulher. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher, então Jesus honrou as mulheres, né? Maria Madalena viu Jesus, quis abraçar. Jesus disse: não me abrace ainda porque eu não subi. Então Jesus honrou as mulheres. E em Daniel 11:37, a Bíblia diz que ele vai desonrar as mulheres. Ele não terá respeito ao amor das mulheres. Tá vendo? Ele será o oposto em tudo. Assim como Jesus, a mais alta representação do Deus Pai, ele teve aqui na terra andando no meio do povo, assim também o anticristo será de carne e osso, a mais alta representação do tinhoso andando também no meio do povo. Será o anticristo. Tudo que Jesus não foi, ele será. Será fonte de ódio, fonte de batalhas. A Bíblia diz que ele vai tacar os pés no seu acordo de paz, vai dominar o mundo e com braço de aço. Mas a igreja, assim eu creio, não passará pela grande tribulação, porque o Senhor a levou. Amém? A Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro, porque quem subir naquele dia não vai presenciar nada disso aqui na terra. Então, meu irmão, fiz esse vídeo para te alertar. Te prepara, esteja em santidade, esteja na presença de Deus, porque podemos ser a geração do arrebatamento e não podemos perder. Amém? Deus te abençoe, te prepara, esteja na presença de Deus, porque pode ter certeza, será glorioso aquele dia para os fiéis. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Se santifica, a Bíblia diz: aquele que é santo, se santifique-se mais ainda. O que é sujo, que se suje mais ainda. Tá tudo se cumprindo. Te prepara, pois Jesus de Nazaré, ele está às portas. Mande esse vídeo para mais alguém, compartilhe essa palavra, deixa aqui o seu like. E amanhã eu tô de volta com mais uma palavra, mais um comentário para a gente conversar aqui, tá bom? Sobre as coisas de Deus. A paz do Senhor, até amanhã, querendo Deus.